Agora, seguindo com a nossa pauta, viu? Vamos voltar a falar de política, de centro cívico em Curitiba. O líder do governo na Assembleia Legislativa está cogitando propor uma PEC para limitar a atuação do Tribunal de Contas do Paraná. As sessões plenárias foram retomadas ontem, então, na Assembleia Legislativa. Quem esperava um clima mais tranquilo nessa volta aí de trabalho, acabou se decepcionando porque teve sim clima quente. Durante o posicionamento, o líder do governo na LEP, o deputado Hussein Bacri do PSD, sugeriu uma PEC para limitar decisões monocráticas dos conselheiros do Tribunal de Contas. Ele se posicionou depois da repercussão do pedido de suspeição do conselheiro Fábio Camargo, que foi feito pelo Procurador-Geral do Estado. Por outro lado, o líder da oposição, o deputado Arilson Chiorato do PT, criticou esse pedido que foi feito pelo servidor do Estado. Então agora a gente vai conferir o que os dois deputados, situação e oposição, base do governo e oposição, falaram sobre esse clima tenso junto com o Tribunal de Contas do Estado. E o que eu quero dizer é que eu me surpreendo, porque nós sempre tivemos uma ótima relação republicana com o Tribunal de Contas, com várias pessoas que inclusive estiveram aqui, sempre foi de boa lida a conversa com todos, e eu não consigo entender esse comportamento, se é pessoal com o governo do Estado, o que é. Eu repito aqui para vocês. Repito, estou estudando a possibilidade real e concreta de apresentar uma PEC aqui, vou pedir o apoio de vocês, para que acabe com as decisões individuais e a partir de agora as decisões sejam de colegiado. E também, se for necessário, eu pessoalmente vou fazer uma convocação aqui para que esse assunto venha à tona. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Acho que seria de bom ouvido, senhor presidente. Vossa Excelência, que é um diplomata, deputado Alexandre, acho que seria de bom ouvir alguém dizer assim, vamos parar com isso? Eu não tenho essa condição. Mas alguém tinha que entrar no circuito e dizer, vamos parar com isso? Acho que seria o momento adequado disso acontecer, porque eu quero dizer para vocês que eu não sei qual que vai ser o desfecho de tudo isso que está acontecendo. O problema é porque o conselheiro pediu a nulidade das contratações do programa Parceiro da Escola, ou melhor, Trapaceiro da Escola. E é isso que está em jogo. Daqui uns dias vai ser o Maurício Requião o próximo conselheiro, porque tem posições contrárias técnicas ao que o governo está colocando. Daqui uns dias vão ser outros deputados como eu, sendo vítimas do uso da máquina pública. Eu acho que o governo tem que rever posições. Mas um abuso da máquina, e se quer fazer PEC, vamos fazer uma PEC para condicionar aqui qual é o tipo de projeto que vem em regime de urgência para essa casa. Porque virou festa. Tudo é urgência, quando depende do bel prazer do Palácio do Iguaçu. Quando é pauta do povo, não tem urgência. Quando quer aprovar rápido para não ter discussão, não tem urgência. Quem sabe agora, com o canhão d'água, pode ter urgência. Pode não mais ter urgência. O Tribunal de Contas foi procurado pela nossa produção para se pronunciar sobre essa situação envolvendo o conselheiro, mas informou que não vai se manifestar sobre esse assunto. Reforçando aqui um posicionamento que nós sempre tivemos sobre órgãos técnicos, que eles precisam agir de forma técnica. Agora, Carlos Cobal, eu fico aqui até na dúvida, porque entre os pontos que foram colocados ali pela Procuradoria do Estado, está relacionado aqui ao uso particular ali nas redes sociais do conselheiro, de que ele estaria fomentando uma campanha pessoal contra autoridades estaduais. Não ficou claro aí exatamente que tipo de campanha era essa? A gente tem informação sobre quais eram as publicações, então, que o conselheiro estava fazendo, quais foram os ataques, ou foi realmente somente aquela briga durante uma cerimônia em Curitiba? Olha, Beatriz, as duas coisas, né? Até a gente tem uma informação agora, chegou hoje de manhã para mim, de que o Procurador-Geral do Estado, Luciano Borges dos Santos, complementou, né? Fez um aditamento aí a essa denúncia que está no Tribunal de Contas, reafirmando, ele fala até em fake news, né? De uma postagem feita pelo conselheiro Fábio Camargo. O que diz o Procurador-Geral? Que o conselheiro Fábio Camargo estaria incentivando através das redes sociais para que servidores busquem a justiça, entrem com ações contra o Estado, requerendo a database, um assunto que, segundo a PGE, ainda está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a gente viu aí, a gente adiantou aqui na semana passada que essa crise ia escalar. E agora ela está politizada de vez. Chegou na Assembleia Legislativa, líder do governo tem uma opinião,
o líder da oposição tem outra, e agora a questão ficou política. De técnica, só o nome Tribunal de Contas. Agora, também, vamos falar aqui bem pertinho nós aqui com a nossa audiência. Essa subida de tom aí do Sembacre, o líder do governo, de que vai entrar com uma PEC para limitar os poderes aí do Tribunal de Contas, isso não vai acontecer. Cá entre nós, isso não vai acontecer. Se essa crise que envolve um conselheiro já está dando esse quiprocó todo, imagina brigar contra 7, contra todo o Tribunal de Contas. Então ali o líder do governo se exaltou, falou que está estudando, mas não deve passar de estudo. Carlos, que ontem, enquanto a Assembleia pegava fogo com essa discussão, foi o deputado Romanelli fazer um meio de campo, dizer que não, que ele tinha um relacionamento pessoal com o Fábio Camargo, que ia tentar fazer uma conversa, se colocar como uma figura para fazer um meio de campo e entender o que estava acontecendo diante dessa situação. A melhor saída, de fato, é isso, é o entendimento. Os bombeiros aí do Centro Cívico vão ter que entrar em ação para apaziguar os ânimos tanto do Procurador-Geral Luciano Borges dos Santos, quanto do conselheiro Fábio Camargo. Agora resta saber se existe essa possibilidade de diálogo ou o relacionamento aí já degringolou de vez. Eu espero que, no fim das contas, né, já fico esperando aqui que exista essa solução, porque sabemos que, ao apagar das luzes, todos acabam apertando a mão de alguma forma. Mas, enquanto eles brigam também, de modo geral, a gente se beneficia, porque vamos tendo informações e a verdade também vai aparecendo, né? No meio desses conflitos todos, sempre alguém solta uma farpa ali e deixa escapar algum pontinho que estava escondido até o momento. A gente continua falando de Assembleia Legislativa para trazer mais polêmica dentro da primeira sessão da Casa de Leis do Estado. É porque teve troca de farpas entre o Nelson Justus, do União Brasil, e o deputado Denian Couto, do Podemos. O foco dos pronunciamentos foi a eleição de Guaratuba. Na eleição do ano passado, o candidato apoiado pelo Denian acabou derrotando a candidata que era do grupo político de Justus. Então a Assembleia Legislativa virou palco de discussão política sobre eleições de uma prefeitura aqui do Paraná. O deputado construtor corre até o risco de chegar a 9 mandatos ou 10 mandatos. O destruidor não faz isso. Não chega de jeito nenhum. É aquele político golfinho. O político golfinho é aquele que fica no fundo do mar, de repente sobe, põe a cabecinha para fora, balança, faz uma graça e desaparece. Esse é o político golfinho. Eu faço essa referência longe de querer ofender a quem quer que seja. Mas, deputado Denian Couto, Vossa Excelência ultrapassou os limites ao usar as redes sociais, gritando tão logo o seu candidato venceu as eleições, SOS Guaratuba, a cidade está um caos. Não é assim que se constrói. Até então, o deputado Roberto Justus era o melhor prefeito do litoral, considerado pelo governador. De repente, a sua candidata não se elegeu, Guaratuba está um caos. Agradeço, senhor presidente, agradeço a minhas escusas e... Sorry, little dolphin. Quero dizer, deputado Nelson Justus, que eu entendo a sua dor. Eu sou pai. E se envolve os meus filhos, eu fico muito chateado e muito nervoso. Então quero dizer que entendo a sua manifestação como o coração de um pai magoado. Mas na política, não se trata de construir ou destruir, se trata de trabalhar. Se eu exagerei, acho que exagerei pouco perto do que disse Vossa Excelência numa oportunidade, quando disse que se a sua candidata perdesse em Guaratuba, Vossa Excelência, que o senhor se atiraria de cima da ponte. O senhor não vai se atirar da ponte, mas saiba que se o senhor pular, eu estarei lá embaixo para lhe entregar uma boia.
Olha, para quem achou que o ano ia ser tranquilo, esse começo de legislatura, então, de 2025 na Assembleia Legislativa, estava enganado. A gente acaba de ver, então, o Justus, que levou uma briga de rede social, de internet ali, de lacração para a tribuna, estava ali falando na Casa Legislativa Estadual sobre uma eleição municipal. Quase me lembrei de quando eu vi ali brigas mais acaloradas entre o Ricardo Arruda e também o Renato Freitas, falando lá de Brasília, e os dois falando ali de um município. Tá bem, tá dentro do estado do Paraná. Podem discutir, podem brigar. Esse é mais um daqueles casos que quando a gente vê eles discutindo, a gente assiste por aqui e traz para nossa pauta para analisar. Tá bombando então esse início de sessão na Assembleia Legislativa, nada de tranquilidade por lá, Rafa Moron. Pois é, né, Bea? Há quem diga que em briga de político tem que torcer pra briga. Então, nesse caso, quem pensa dessa forma pode separar a pipoca, porque se a tônica continuar a mesma, né, desde a entrada da primeira sessão do ano, a gente tem muito a esperar aí dos nossos representantes no estado. Teve uma série de trocas de acusações, a gente acabou de acompanhar ali um resumo, né, com o Sorry Little Dolphin, que foi dito ali pelo Nelson Justus, e que recebeu na devolvida do Denian Couto ali a história de que ele é um pai magoado, né, de que ele é um pai amargurado, de que existiu ali, o Denian no discurso, inclusive, chegou a falar em vingança, em um prefeito substituindo outro, porque é uma briga política sobre a sucessão em Guaratuba, né, um prefeito que quando quer pode sacanear, foi mais ou menos essa linha que ele usou lá no discurso dele, o outro. Então o clima acabou subindo, né, em relação a isso. Não foi o único episódio. Teve também a história do Sembacre com o Arilson Chiorato. Depois você acompanhou na sessão o deputado Ricardo Arruda fazendo um discurso de várias pautas bolsonaristas e a deputada Luciana Rafaim também subindo e fazendo uma defesa, né, a respeito da questão dos 45 anos do PT e dos avanços que ela apontou do governo Lula. Ou seja, para quem esperava uma sessão morna, não teve bate-boca, mas a tônica foi mais ou menos essa, de troca de farpas e troca de acusações. Pode entender que mesmo com o arranjo que foi feito no regimento, os deputados não chegaram mais tranquilos. E houve ontem uma definição muito importante, inclusive até relembrando os casos que a Bea trouxe aqui no Conselho de Ética, né? O PL indicou, então, o delegado Jacovós como a pessoa para assumir ali, o deputado, a presidência do Conselho de Ética. Existiu uma dúvida se ele poderia ou não, em razão de ocupar um cargo na mesa, mas a leitura, depois de consultas internas, é de que é um conselho, não é uma comissão, então ele poderia, em tese, continuar ali presidindo, e pelo visto, deve ter muito trabalho se a tônica for escalada aí a partir já dessa entrada e volta aos trabalhos dos deputados aqui no estado. Agora, Rafaela, vamos só trazer aqui para o nosso ouvinte. Vamos explicar o pano de fundo aí dessa discussão entre Denian e Nelson Justus, né? Não é só a questão do que passou, eles já estão olhando para frente. O deputado Nelson Justus está 9 mandatos na Assembleia Legislativa. São mais de 30 anos. E ele estava com planos para se aposentar. E dentro dessa estratégia dele, política, previa sim a eleição de um aliado lá em Guaratuba, que era a candidata Fernanda Monteiro do PSD. Não deu. O Maurício Lemos do Podemos venceu. E aí, agora, o Nelson Justus está repensando, porque ele queria trazer todos os votos de Guaratuba para o filho, na eleição de 2026. E não vai conseguir, porque não conseguiu eleger ali um aliado. Então, o Nelson Justus, agora está revendo esse posicionamento de aposentadoria. Deve sim vir Nelson Justus para disputar o 10º mandato na Assembleia. Na eleição de 2022 ele já passou um apuro, não conseguiu a eleição, ficou na primeira suplência e ficou agora assumindo porque um deputado do União Brasil foi para o secretariado. Então, esse é o pano de fundo. Eles estão falando, claro, da eleição municipal de 2024, mas estão sim olhando em 2026 e os dois vão ser adversários, vão buscar esse voto do eleitor de Guaratuba. Agora